se a gente não conseguir fazer andar um processo de impeachment, porque por enquanto a gente não tem a notícia disso, né? Ainda que muitas pessoas queiram muito. E a gente tiver que apresentar alguém para competir com o presidente Jair Bolsonaro em 2022, a gente precisa construir essa candidatura, porque senão a gente corre o risco do cara ser reeleito. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. E dessa vez eu vou pedir para você ir ali no cantinho, respirar 3 vezes, porque a gente vai precisar de fato de mais razão nesse vídeo. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Bom, a notícia da semana, quer dizer, a gente tem outras notícias na semana que a gente precisa dar uma criticada aí no governo, mas eu vou deixar para o fim do vídeo. Mas uma das notícias da semana foi a realização em 16 estados brasileiros de manifestações não só a favor do governo, mas também contra o governo Jair Bolsonaro. As manifestações, no geral, foram pacíficas. A gente aqui em São Paulo teve notícia de um tumulto muito tempo depois que a manifestação já tinha se dispersado, mas foram coisas pontuais e pouco significativas. Qual é a questão envolvendo a saída às ruas da oposição ao presidente Jair Bolsonaro? E ali, preciso dizer que na manifestação havia pautas diferentes. Então, algumas pessoas estavam lá contra o racismo, outras pessoas contra o fascismo, algumas pessoas gritando especificamente contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente percebeu que houve uma divisão na oposição ao presidente Jair Bolsonaro sobre o ir ou o não ir para as ruas. E por que isso? Basicamente porque até pouco tempo atrás estava todo mundo nas redes sociais criticando de forma incisiva o presidente Jair Bolsonaro, chamando o presidente de genocida, falando sobre o absurdo que era o presidente promover aglomerações. E aí, no meio da pandemia, a gente promoveu uma aglomeração. Tô dizendo aqui que não existe motivo legítimo para que as pessoas queiram se manifestar, tô falando que eu não concordo com as pautas que foram levantadas na manifestação de maneira nenhuma. Eu acho que existe legitimidade, eu entendo as pessoas que não aguentaram mais e foram para as ruas. A minha percepção aqui é só uma questão de estratégia. Será que ao fazer isso a gente não pode estar alimentando uma narrativa que favorece o presidente Jair Bolsonaro? E aí eu acho importante a gente pensar que a gente começou a discutir essa história de ir para as ruas não nesse último domingo, mas no domingo passado. E isso depois que nos Estados Unidos as pessoas começaram a se manifestar e estão se manifestando há muitos dias em decorrência do assassinato do George Floyd. Só que qual que é a diferença do contexto brasileiro para o contexto americano? Lá nos Estados Unidos a eleição presidencial é nesse ano, já, em novembro. Então lá esse clima que acaba sendo de manifestações contra o presidente Donald Trump e tem efeitos imediatos, ele tem um impacto diferente nas eleições presidenciais, porque aqui no Brasil a gente ainda tem 2 anos e meio de gestão Jair Bolsonaro até a gente chegar nas eleições presidenciais de 2022. Ah, Gabi, mas a gente não pode esperar até 2022, a gente tem que tirar o Bolsonaro antes. Olha, por mim, tudo bem, vocês não precisam nem tentar me convencer. Agora, quem vocês têm que convencer é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a dar andamento a um dos vários pedidos de impeachment que estão lá parados na Câmara, e depois vocês precisam convencer os deputados do Centrão a fazer passar o impeachment, né? A gente precisa de voto de 2/3 da Câmara dos Deputados para o impeachment passar da Câmara para o Senado. E assim, nesse momento específico, me parece que o Bolsonaro está oferecendo algo melhor do que vocês. Cargos. Queria lembrar, e vou aqui usar a minha colinha, alguns dados sobre índices de aprovação do governo. Quando a Dilma sofreu o impeachment, ela tinha 9% de aprovação e 70% de rejeição. 21% entre não sabe e acha o governo regular. A última pesquisa da XP sobre a aprovação do governo Bolsonaro mostra que ele ainda é aprovado por 25% da população, reprovado por 50% e outros 23% consideram o governo regular. Os outros 2% não sabem. Então vocês estão vendo a diferença? Para Dilma cair, a aprovação dela desceu para 9%. Tinha 70% da população contra ela. Com o Jair Bolsonaro, a gente ainda tem 25% de aprovação do governo. Eu sei que isso deve deixar muita gente frustrada, mas o mundo é o que ele é.
e não o que a gente gostaria que ele fosse. Vamos fazer aqui um exercício, tá? A gente sabe que para o pedido de impeachment passar da Câmara para o Senado, a gente precisa de voto de 2/3 dos deputados federais, ou seja, 66% da Câmara dos Deputados. Vamos imaginar que a Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo, seja de fato uma representação fiel da população brasileira. Não é, né? A gente sabe. A gente sabe que a Câmara dos Deputados é formada, em sua grande maioria, por homens brancos, ricos, cis, heterossexuais. Mas, enfim, vamos fazer uma suposição. Beleza. Feita essa suposição, a gente precisaria que a reprovação do Jair Bolsonaro fosse de 66%. Por enquanto, a gente só tem 50% de reprovação na população. Deu para entender mais ou menos qual é a nossa dificuldade? Por isso que eu digo para vocês que não adianta que os nossos movimentos peguem bem com quem já não gosta do presidente Jair Bolsonaro, com quem já não votou nele, com quem já não gosta dele faz tempo ou com quem já mudou de ideia. O que a gente precisa é atingir uma parte dessas pessoas que continua falando que o governo está maravilhoso. E aqui é importante a gente avaliar, peço mais uma vez, o mundo como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse. O ex-ministro Sérgio Moro já saiu do governo, mas vamos lembrar do cenário enquanto ele ainda era ministro. Os dois ministros mais populares do governo Jair Bolsonaro eram o Sérgio Moro e a ministra Damares Alves. Eu sou uma pessoa com pensamentos mais progressistas e também sou uma advogada criminalista. Então eu tenho amplas divergências tanto com o ex-ministro Sérgio Moro quanto com a ministra Damares Alves. Mas eu preciso compreender que a população, na sua grande maioria, gosta deles e daquilo que eles propõem. Se eu, por acaso, fosse me apresentar como uma alternativa na corrida, na disputa às eleições para a presidência da República em 2022, eu precisaria fazer concessões. Ou seja, eu precisaria formar um núcleo daquilo que eu acho inegociável e fundamental, aquilo do que eu não abro mão, e fora disso, fazer algumas concessões para apresentar uma candidatura viável. Basicamente, o que eu estou querendo dizer é que não adianta a gente fazer aliança com quem já concorda com a gente, com os nossos amigos. As alianças são um processo mais difícil porque a gente precisa conseguir, como que chama? Perdi a palavra. Adequar, organizar os interesses com pessoas que pensam diferente da gente. É aquela história, quando a gente fala de relacionamentos, por exemplo, sabe? Cada um tem que ceder um pouquinho para a coisa funcionar. É isso. Até porque se a gente está falando numa frente ampla contra o presidente Jair Bolsonaro, que é essa história do somos 70%, embora esses 70% considerem não só as pessoas que dizem que o presidente Jair Bolsonaro faz uma gestão ruim, mas também aquelas que consideram que o presidente Jair Bolsonaro faz uma gestão regular e os que estão meio ali em cima do muro, a gente precisa entender que dentro desses 70% tem gente pensando muito diferente. Ah, Gabriela, mas as pessoas precisam entender que essas ideias que eu defendo são as melhores ideias. Pois é, gente, só que o mundo não é assim. Vou dar um exemplo para vocês falando sobre essa frente ampla. Lembra que eu falei, quando eu falei agora sobre a Câmara dos Deputados, que ela é formada em sua maioria por homens brancos, ricos? Pois é. Então a gente está falando que a classe política tem essas características. Aí a gente precisa pensar, por exemplo, será que falando contra a burguesia, falando contra a polícia militar, a gente de fato vai agradar essa parcela dos 70%? Tô falando que eu discordo dessas pautas? Não tô. A gente pode discutir nisso no outro vídeo. O que estou propondo para vocês é que a gente faça uma análise estratégica para pensar se a gente não conseguir fazer andar um processo de impeachment, porque por enquanto a gente não tem a notícia disso, né? Ainda que muitas pessoas queiram muito. E a gente tiver que apresentar alguém para competir com o presidente Jair Bolsonaro em 2022, a gente precisa construir essa candidatura, porque senão a gente corre o risco do cara ser reeleito. E aí, pensando na dificuldade do processo de impeachment e na possibilidade de a gente ter que pensar em algo viável para 2022 e sabendo que existe um caminho aí até 2022, a gente tem que pensar o seguinte: a crise de saúde, essa questão mais imediata relacionada à crise de saúde, ela vai passar. E a gente vai continuar lidando até 2022 com as consequências econômicas da pandemia, que a gente sabe que vão vir. Já estão acontecendo e vão continuar muito presentes na vida dos brasileiros. Imagina uma pessoa que acreditou que o isolamento era de fato a única opção. Defendeu isso mesmo que estivesse passando necessidade, que tenha perdido o emprego, que tenha visto a sua empresa quebrar. De repente, essa pessoa que sofreu todas essas consequências negativas em virtude do isolamento que ela defendeu, porque acreditou que era a opção mais acertada, em virtude daquilo que disseram os cientistas, agora ela está vendo as pessoas nas ruas e aglomeradas.
como que vocês acham que essa pessoa vai ficar para votar em 2022? Aqui eu quero lembrar para vocês uma coisa que eu tenho dito desde o começo do enfrentamento à pandemia. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma estratégia que é fazer com que a crise econômica seja colocada no colo dos governadores e prefeitos. Para isso, ele insiste na retórica de que o vírus não é tão grave assim, de que o isolamento não era necessário, que as pessoas morreriam de qualquer maneira e que, portanto, o remédio aplicado pelos governadores e prefeitos são piores do que a doença. Então, depois que essa crise de saúde imediata passar e as pessoas não tiverem que lidar mais com isso de forma tão significativa, as pessoas sentindo os efeitos da crise econômica vão ouvir o presidente da República dizendo: eu avisei que não devia ter isolado, porque o vírus não era tão grave assim e as pessoas iam morrer de qualquer jeito. E aí a gente vai falar o quê? Que o isolamento era imprescindível? Se a gente estava na rua? Vocês entenderam o risco de, com as nossas ações, alimentar a narrativa dele? E aí, para vocês, enfim, notarem o que eu tô querendo dizer, quando a gente acordou na segunda-feira pós-manifestações, qual que era o tweet do Bolsonaro? Eu leio aqui para vocês, só um minutinho. Era o seguinte: lembro à nação que, por decisão do STF, olha aqui a culpa do STF, as ações de combate à pandemia, fechamento de comércio e quarentena, por exemplo, ficaram sob total responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. Ou seja, a crise econômica que vocês vão enfrentar é responsabilidade do STF, dos governadores e dos prefeitos, menos minha. O que ele está fazendo aqui é o que em francês se diz: ele está tirando o fiofó dele da reta. Em resumo eu entendo quem foi para a rua? Sim. Os motivos para se manifestar são legítimos? Sim. Tem motivo para ir para a rua? Um monte. Estrategicamente é bom? Eu penso que não. Espero do fundo do meu coração estar errada. Mas eu acho estrategicamente ruim. E aqui acho que é um movimento que a gente tem que pensar muito sobre a questão da estratégia, porque inclusive teve lugar num momento que a gente poderia estar explorando outras coisas, como, por exemplo, o fato do presidente americano Donald Trump ter falado mal da gestão brasileira no enfrentamento do coronavírus numa mesma fala em que ele criticou a Suécia. Lembra que estava todo mundo falando da Suécia como se fosse um exemplo maravilhoso? Então, a gente devia estar repercutindo isso, a má gestão do governo Jair Bolsonaro. Mas a gente continua falando de crise política. E aí a crise política no noticiário toma o lugar do coronavírus e a gente deixa de dar atenção para o que pode fragilizar a imagem do presidente. E aqui eu estou falando, obviamente, para quem tem o interesse de fragilizar a imagem do presidente, que é o que me parece que é o interesse das pessoas que estão nas ruas se manifestando. A gente devia estar explorando isso, explorando essa fala, explorando uma declaração explícita do presidente americano, que é uma figura importante para o bolsonarismo, no sentido de que a gestão do presidente Jair Bolsonaro foi ruim. E que porque o que ele fala é, se a gente tivesse feito como o Brasil, a gente teria tido muito mais mortes. O que ele está querendo dizer é, a gestão brasileira está causando muito mais mortes. Entende por que é importante explorar isso? E mais importante ainda, porque a solução dada pelo governo brasileiro em decorrência da fala do presidente Donald Trump, poderão dizer que é coincidência, né? Mas curioso que tudo acontece numa grande coincidência nesse governo, é o fato de que a resposta para essa declaração do presidente americano foi o Ministério da Saúde começar a esconder dados sobre o coronavírus. Aliás, gente, o problema da China comunista não era essa história de esconder dados da pandemia? Que será que mudou? É porque agora esconder dado é bom pra gente? Entendi. Bom, é isso, pessoal. Como eu disse pra vocês, a gente precisa nesse vídeo de menos emoção e mais razão pra gente analisar as coisas sob o ponto de vista estratégico. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Beijão!